E quem nos visita é Vítor Rodrigues. Boa tarde, Vítor, bem-vindo. Boa tarde. Psicólogo, Obrigado. psicoterapeuta e escritor. Há alguma destas atividades que se sobreponha ou todas se complementam? Complementam-se umas às outras. Embora por vezes, eu diria que quase que a atividade como psicoterapeuta rouba muito tempo a tudo o resto. Fica complicado encontrar espaços para escrever, para pensar, para preparar coisas, fazer a minha pesquisa. Mas vai-se conciliando. Muito bem, vamos abordar a temática da consciência humana. Da consciência humana ou da falta dela? Por agora ainda diria que temos alguma consciência, embora também penso que vivemos numa época histórica em que quase parece que tentam cultivar uma forma subtil de inconsciência humana. Ou seja, tentam entreter uma grande parte da população, tentam que ela pense naquilo em que quase que a mandam pensar, tentam que ela apanhe ideias que são impingidas, de certo modo, por vezes pelos mass media, é certo, por vezes pelos órgãos de entretenimento, que geralmente pertencem à mesma gente que os mass media. Temos uma sociedade em que realmente as pessoas são quase impedidas de tomarem profunda consciência de si mesmas, do seu papel na sociedade e até do seu poder. E isso será culpa da parte, de que parte? De qual das partes? Das duas também? Eu tenho dificuldade em encontrar culpados. Eu tenho, neste momento, para mim, os principais culpados do que está a acontecer na nossa sociedade e no mundo são as grandes corporações, são as grandes empresas que têm um poder imenso, têm tentáculos estendidos pelo planeta inteiro nos governos. Há muitos governos que estão nas mãos das grandes corporações, por via contratual, por via de manobras de advogados, que vêm do início do século XX até. Temos grandes corporações que realmente comandam as comunicações, comandam a circulação de bens, comandam a produção de bens, comandam a atividade mineira, comandam a manufatura das coisas, os lugares de venda, de armazenamento, etc. A rede inicial, a rede base, digamos assim. Vamos ao início. A consciência humana. O que é exatamente a consciência humana? Como é que podemos explicar? Bom, eu associo muito a consciência humana, de certo modo, ao espelho. Eu acho que é especificamente humano reconhecermos ao espelho, reconhecermos a nós mesmos nas nossas ações, no nosso pensamento, no espelho dos outros também, naquilo que os outros nos devolvem, do que sentem connosco, do que veem em nós, etc. Mas é uma consciência autorreferida, no que parece substancialmente diferente da esmagadora maioria do reino animal. Por agora, que saiba, são escassos animais que parecem ter alguma pequena medida de autoconsciência. Eu digo que isso é a marca essencial do humano. Às repara, um ser humano pode estar com um defeito físico mais ou menos grave, pode ser feio ou bonito, pode ser gordo ou magro, pode estar paralisado, ou pode mover-se bem, etc. Se tiver consciência no nosso sentido humano, é um ser humano. Se a não tiver, não é. Da mesma maneira que hoje em dia fala-se muito em robótica, em robôs, em inteligência artificial. Só poderemos, de certo modo, equivaler um pouco esse mundo ao mundo humano no dia em que as máquinas puderem ter plena consciência de si mesmas. E é esse que, aliás, poderá ser, para alguns autores, funesto para a humanidade. Esse é o grande perigo da humanidade. Consciência e identidade pessoal. Onde é que ligamos aqui as duas coisas? Olha, eu gosto de dizer quase que a identidade é, de certo modo, a operacionalização da consciência. A identidade pessoal é o conjunto de coisas com que nos identificamos e a que chamamos eu. Um pouco os nossos pensamentos, os nossos hábitos, os nossos lugares favoritos, às vezes até o desporto. Refletimos a nossa consciência? Como? É onde nós refletimos a nossa consciência? É onde refletimos a consciência e é onde autorreferimos essa consciência. Por exemplo, quando eu falo do meu corpo, por vezes eu estou a identificar-me com o corpo, com o estado do corpo, etc. Falo do meu pensamento, dos meus sentimentos, das minhas sensações. Esse é o mundo, de certo modo, da identidade humana, que é, de certo modo, mais pequeno do que o mundo da consciência como tal. Porque a consciência é extremamente plástica, é um pouco como a água no copo. A consciência pode tomar as mais variadas formas. E nós vemos isso na sociedade em geral. Há seres humanos que se identificam quase perigosamente, por vezes, com objetos, com situações, com lugares, com estatutos de vida, e menos consigo mesmos enquanto puramente seres vivos, seres de vida, seres de consciência, etc. O que também os torna muito mais frágeis. Porque a minha fragilidade também está onde está a minha consciência. Eu costumo dizer assim, eu me identifico com o meu automóvel, se alguém lhe arriscar a porta eu já nem durmo.
Se eu pensar que aquilo é uma lata, que tem pouco a ver com quem eu sou, ok, riscaram a porta e daí não é problema nenhum. Portanto, isto é também o âmbito do stress humano, em grande medida. Com o que é que eu me identifico, o que é que eu considero eu, é aquilo que pode ser afetado. Onde é que eu me vou refletir? É muito isso? Exatamente. Falava do desporto, exatamente, e se calhar também grande parte dos espectadores também gostam mais desta parte ou estão mais relacionados com esta parte. A consciência no desporto, qual é a importância da consciência no desporto? Eu diria que é fundamental. Primeiro porque, repare, qualquer desportista e qualquer jogador, nomeadamente, tem a sua identidade própria e também a fragilidade psicológica dele está ligada a essa identidade. Até com uma noção que ele tem do papel que desempenha, do que é importante fazer, os valores de referência que ele tem. Por outro lado, nós temos esta capacidade extraordinária, através da consciência que tomamos do corpo, nomeadamente, das emoções, no desporto, nomeadamente, temos a capacidade de nos auto-influenciar. Podemos, de certo modo, reprogramar o corpo, podemos até influenciar o próprio desenvolvimento muscular, podemos influenciar a elasticidade, através até da postura que temos, da maneira de estar no corpo. Lá está. A fisiologia, que é já uma área, exatamente. Que é uma área já muito trabalhada hoje em dia no desporto de alta competição. Exatamente. Aliás, repare que nós vemos hoje em dia, precisamente na alta competição, vemos muitas vezes um desportista que quando vai fazer um desempenho importante, vai saltar a vara em comprimento, em altura, vai fazer 100 metros, vai correr 200 metros barreiras, etc. Tipicamente, antes, ele para, por vezes fecha os olhos, e depois é que parte para o desempenho. E normalmente nesse intervalo nós sabemos que ele muitas vezes foi preparado e preparou-se para visualizar o que vai acontecer a seguir. Ele está, de certo modo, a pré-programar-se na direção do sucesso, digamos, naquilo que se propõe. Isto é mais ou menos sistemático. Da mesma maneira que, por exemplo, falamos do futebol. Um jogador em campo, necessariamente, parte da eficácia dele em relação com a equipa tem a ver com a maneira como ele consegue estar consciente da equipa como um todo, da movimentação no terreno. Isto também pode ser trabalhado, também se treina. Mas, por exemplo, e falamos neste caso em competição, num jogo de futebol, não é muito mais o inconsciente que está a trabalhar ali naquele momento? Em certa medida, sim. Em certa medida, sim. Por vezes há um lado quase porque o consciente é trabalhado durante o treino. Por vezes intuitivo. Mas também é verdade que em jogo a pessoa muitas vezes tem que fazer um monte de opções que passam pela consciência. Tem que decidir o que faz, para onde é que se dirige, com que intensidade, como é que doseia o próprio esforço para conservar mais frescura para um sprint, para um momento mais de força explosiva, etc. Portanto, a consciência tem que estar a gerir o processo ainda assim. Como intensificar a vida? Também é um dos itens que temos aqui para discutir, para discussão, para terminarmos também. Exatamente. Sabe, uma das questões, hoje em dia fala-se muito da emoção, por exemplo. A emoção, curiosamente, bem usada, bem aplicada, intensifica a consciência, de certo modo. Normalmente, quando eu estou neutro, eu não estou nem aí, eu não dou grande importância às coisas, não presto muita atenção ao que está a acontecer. Mas quando eu estou empenhado, e de certo modo isso vê-se num estado emotivo, significa que eu estou muito vivo e estou a dar muita atenção às coisas. E estou a mobilizar mais de mim mesmo e da minha energia. Claro que, por vezes, também é importante sabermos distanciar-nos justamente da identidade temporária e das emoções para podermos gerir isto tudo, para conseguirmos, por assim dizer... Trabalhar muitas vezes. Trabalhar e trabalhar também. E sermos donos de nós mesmos, não é? Exato. Para conseguirmos nos controlar no sentido mais lato, vá. Como viver bem também? O viver bem está ligado, para mim, um pouco a essa intensificação da consciência. Que é, quanto mais eu estou lúcido e consciente em cada momento da minha vida, mais eu percebo o que está a passar-se e mais sou deliberado, como diria o Dr. Thoreau, nos meus atos. Quando eu escolho conscientemente, eu percebo o que quero e o que é que estou a fazer tem a ver com o que eu quero, etc., mais vou agudizando a maneira de viver. E o viver bem, para mim, está muito ligado à felicidade, mas não é uma felicidadezinha, não é um gostar de umas coisas, ter pequenos prazeres, etc. É uma coisa eventualmente mais permanente que tem a ver precisamente com a orientação da vida. Eu ser orientado por coisas que me dizem muito, por grandes valores, por coisas que me atraem e coisas que estão do lado do meu crescimento interior. E isso tudo dá-me também um dinamismo, uma satisfação com a vida. Sem isso, muitas vezes as pessoas andam um bocadinho apatetadas por aqui, andam um bocadinho amorfas, por vezes. Neutras, lá está o neutro.
Nem bem nem mal, Exatamente. mais ou menos assim. Não sabem bem o que andam aqui a fazer, nem para onde vão, nem o que querem. Vão encontrando pequenas satisfações, vão fazendo assim uma espécie de manutenção da vida. Mas a vida nessas circunstâncias fica muito estagnada. Eu gosto de fazer notar às pessoas que a água estagnada ou água parada tem um problema. É que normalmente, quando para de haver crescimento, movimento, vida, começa a haver apodrecimento. Geralmente, para não irmos apodrecendo um bocadinho, é bom estarmos em movimentos e estarmos em crescimento, de alguma maneira. Muito bem, ficamos então com essa mensagem aqui de movimento, para já. Muito obrigada aqui pela presença e pela visita aqui na Sporting TV. Também.